Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua igreja nesta noite. Da honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa igreja está cheia essa noite da glória do Senhor. Amém. Quando tem pouca gente, a glória do Senhor aumenta mais. Amém. Estou muito feliz por contemplar a face dos irmãos. Amém. Eu queria saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né, como eu falei. Eu vou falar também com o pastor Emilton, lá em Imperatriz do Maranhão. Amém. O presbítero Adalto, lá em Ponta Grossa. O pastor Luiz Carlos, aqui de Araucária, também, em nome de Jesus. Amém. Amém. E dizer que nós contamos com esses homens, esses soldados, para avançar a obra do Senhor. Tem aqui homens e mulheres de Deus nessa casa de oração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Queria ler um versículo em 2 Crônicas, capítulo 20. E versículo 20 também. Diz assim a palavra do Senhor: e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então, dois conselhos um só. Crê no Senhor e estará seguro. Acredite nos profetas e prosperareis. Amém? Também, irmão, o livro de Atos, capítulo 22. Sabemos que tem homens de Deus aqui neste lugar e que a palavra de Deus tem que ser pregada a todas as nações. E o principal foco da pregação do Evangelho de Jesus é: preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que o Senhor Jesus falou tão claramente sobre essa parte, né? Atos capítulo 22. O discurso de Paulo em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram ainda. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha. E todo o conselho dos anciões, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te
e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz na sua boca, porque has de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? E aconteceu que tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim mesmo. Amém? E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Amém? Vamos lá sentar na presença do Senhor. Esse texto que nós lemos é um texto onde o nosso irmão apóstolo Paulo, eu estou falando aqui nesta noite do apóstolo Paulo, que é um homem considerado pelas religiões e pelos teólogos e pelos inteligentes da palavra de Deus como um dos homens mais sábios da palavra de Deus. Glória. E um homem que deu a vida pelo nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está neste momento aqui diante da palavra de Deus, se defendendo de acusações, de estar defendendo uma falsa religião, uma falsa pregação, porque ele estava pregando o nome do Senhor Jesus. E Paulo o levaram a esse julgamento. E aqui Paulo, através desse julgamento, ele testemunha que ele pertencia ao meio-dia viajando. De repente uma luz tremenda apareceu no caminho de Damasco e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele veio entender, disse: quem é, Senhor? Quem está falando comigo? Porque aquela luz o cegou. Ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E nós vemos hoje muitos pastores, muitos pregadores perseguindo as igrejas do nome de Jesus, por falta de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque o apóstolo Paulo, apesar de ser um homem instruído, um homem estudado, ele estava fazendo de bom coração, defendendo a religião dos fariseus. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele mudou de lado. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por causa do nome de Jesus. É como você, pregador, que fala mal das pessoas que são batizadas em nome de Jesus, que eu estou falando nesta noite. Que você passe para o lado do nome de Jesus, seja batizado em nome do Senhor Jesus, como foi o apóstolo Paulo. Deus, aleluia. Se é que você defende o apóstolo Paulo, como dizem que defendem,
o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele se encontrou com o Senhor verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Ele servia o Senhor com todo o seu coração, mas ele não conhecia o nome de Jesus. Ele não conhecia o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Grande Deus. Que orgulho que eu tenho. Eu fui batizado igualzinho o apóstolo Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Obrigado. Que orgulho que eu tenho na minha vida por ter recebido, por ter sido batizado em nome do Senhor Jesus, conforme Atos 2,38, igualzinho o apóstolo Paulo foi batizado. Amém. Porque o Senhor Jesus falou: Paulo, vai lá na casa de Ananias, que ele vai te curar. Glória. E ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer. E Paulo foi. Chegando na casa de Ananias foi até Paulo, meio com medo, porque sabia que Paulo tinha cartas para prender Ananias, que também era uma pessoa batizada em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levanta-te e vai a Damasco, ali você te dirá tudo o Glória a que tinha Deus, ordenado aleluia. fazer. A obra é minha, Paulo. E eu vou te dizer tudo o que você tem que fazer. Eu vou usar o meu servo que está lá para te orientar sobre o que você tem que fazer. E Ananias estava orando e o Senhor desapareceu. Ananias disse: Ananias, vai na rua chamada direita e encontra o apóstolo Paulo. Mas Senhor, esse homem está procurando nós que nem agulha no palheiro para nos levar à prisão. E o Senhor me manda eu ir se encontrar com ele. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Vai, Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o evangelho a todas as nações. Glória, graças a Deus. E Paulo continuou contando a história aqui no seu testemunho, dizendo que Ananias falou: Paulo, aconteceu tudo isso, mas você não pode se segurar, você não pode se deter. Levanta-te agora, batiza-te e lava os teus pecados no nome do Senhor Jesus. Não em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, mas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa é a diferença desta igreja. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória. E Paulo então foi batizado em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. E foi perseguido, Vamos. escreveu Santo Deus. muitas cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Timóteo, enfim. Quase que 100% do Novo Testamento foi escrito por nosso irmão apóstolo Paulo, que para o orgulho dessa igreja também foi batizado nas águas por imersão em nome do Senhor Jesus e invocando o nome de Jesus. Alguém diz: mas foi batizado em Jesus, não foi invocado o Pai e o Espírito Santo. Não, ele foi batizado em nome de Jesus e foi invocado sobre ele o nome de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o escolhido vai querer ser batizado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O escolhido vai desejar ser batizado em nome do Senhor Jesus. E o Senhor ainda falou para Paulo: vai, porque ele te enviar aos gentios de longe. E hoje o evangelho que o apóstolo Paulo pregou chegou até nós. Glória a Deus. Nosso irmão Paulo foi batizado no nome do Senhor Jesus. 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2, também foram batizados em nome do Senhor Jesus. Oh.
Nosso irmão Cornélio, centurião, que executou a crucificação do Senhor Jesus, também foi batizado em nome do Senhor Jesus. Os discípulos de Éfeso também foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eu encontro muitos irmãos dentro da palavra de Deus sendo batizados em nome do Senhor Jesus, mas eu não encontro nenhum sendo batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu vejo todos sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então você vê a importância do nome do Senhor Jesus na tua vida. Eu pergunto, você já é batizado em nome do Senhor Jesus quando você creu? Porque a Bíblia diz: e aqueles que creem no seu nome se tornarão filhos. E se são filhos, são herdeiros da vida eterna. Nós não estamos aqui para julgar, mas eu quero dizer para você: o batismo nas águas tem que ser realizado em nome do Senhor Jesus. Não só o batismo, mas tudo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A importância de ser batizado em nome do Senhor Jesus. Como Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque é uma promessa para você, para vosso filho, para todos quantos estão longe e todos quantos Deus chamar. Glória a Deus. E exortava aqueles irmãos batizados: apartai-vos dessa geração perversa. A igreja que é batizada em nome do Senhor Jesus tem uma missão de se apartar da geração perversa. Então eu sempre digo assim que a pessoa, ela tem 4 passos para se salvar. Primeiro passo é arrepender. Segundo, ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus. A terceira é receber o Espírito Santo como garantia e como selo da salvação. E a quarta, se afastar da geração perversa. Amém? Que eu concluo nesta noite: vamos confiar no Senhor. Como disse Josafá no começo da leitura: creia no Senhor e estará seguro. Acredite no profeta e prosperarei. Se você acreditar no profeta de Deus nesta noite, você vai prosperar, principalmente financeiramente, mas principalmente espiritualmente. A Bíblia diz assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto à vontade de Deus. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas entendeis qual a boa e agradável vontade de Deus. E não se embriaguem com este mundo, não se embriaguem com vinho, mas enchei-o do Espírito Santo. Glória. Você tem pedido o Espírito Santo para Deus? Seja sincero, não tem problema. Esqueci, não tem problema. Então, o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa palavra venha o teu reino quer dizer, venha o teu Espírito sobre a minha vida, venha ser o meu rei espiritual sobre a minha vida, venha na direção. Amém? Então nós aprendemos muito com a palavra de Deus. E quando diz assim: santificado seja o teu nome, é o nome do Senhor Jesus que deve ser glorificado. Glória a Deus. Amém? Nós temos que repetir a oração do Pai Nosso, mas nós devemos seguir o exemplo da oração do Pai Nosso. Aleluia. Diz assim: Pai nosso que está no céu. Está dizendo para mim e para você: Ademir, você não está no céu, mas o teu Deus é o Deus glorioso que está na glória. Venha o teu reino, venha o teu Espírito, e eu quero te obedecer. Dá-nos o pão de cada dia, Senhor, aumenta o meu salário. Está entendendo o mistério?
São palavras diferentes. Mas se você converter para a tua vida, você vai entender a oração que é necessária. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos as condições de sobreviver, Senhor. Livrai-nos do mal. O Satanás está aí para nos derrubar. Mas essa é para o Senhor te livrar. Deus da glória. Hein? E assim o Pai Nosso vai falando várias coisas, que cada frase do Pai Nosso é um assunto. E você pega aquele assunto e medita. Pai Nosso que está no céu. Aleluia. Primeiro Deus é meu Pai. Que maravilha, tem um Pai que está no céu. Oh, glória. E Pai não nega nada aos seus filhos. Deus da E glória. Ele está no céu e Ele pode. Aleluia, Jesus. Está entendendo o mistério? Então, irmãos, continue na busca de se tornar uma pessoa escolhida por Deus. Aleluia. Amém? Quando você é batizado em nome de Jesus, você se torna um escolhido. E Jesus disse assim: virão falsos profetas, virão falsos pregadores, e pregadando diferente, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não aceitam outro batismo, a não ser em nome de Jesus. Pode pregar o que pregar, mas chegou na hora do batismo, o escolhido diz: não, opa, peraí, o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus. Amém? Está entendendo? Quando uma pessoa tem a certeza sobre o batismo, mas vai em nome do Senhor Jesus, ele não volta. E ninguém consegue convencer diferente. Se ele for o escolhido dele, ninguém consegue o enganar. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite. E eu queria te desafiar. Santo Deus. Faz tempo que nós não se ajoelhamos no altar. Mas nós deveríamos, pastor Calixto, se acostumar a ajoelhar no altar. Porque o Senhor Jesus está aqui, não vamos estar se ajoelhando perante a pastora dele. Talvez para você seja humilhante dobrar o teu joelho no altar. Mas depois que você levantar, você terá tirado um caminhão das suas costas. Amém? Eu vou cantar um louvor nesta noite, pedindo nesse santo lugar, eu não quero encontrar com Deus. Se você tivesse vir se ajoelhar aqui, eu vou me ajoelhar também. Tenho certeza que Josafá se olhou. Quando ele citou aquela palavra, creia no Senhor e estará seguro. Sabe o que estava acontecendo com Josafá? Ele estava sendo ameaçado de morte. Chegou um mensageiro e falou assim: Josafá, 3 inimigos se uniram para ver destruir você e o povo de Israel. Mas Josafá se humilhou, entrou em jejum, entrou em oração, foi até o templo, chamou os músicos, mandou louvarem o Senhor, porque é eterno, porque bom é o Senhor e eterna é a sua bondade, diz assim a palavra de Deus lá. E Deus livrou Josafá. Por isso ele podia dizer assim: confie no Senhor e estará seguro, acredite nos profetas e prosperará. Amém? Santo Deus. Vou cantar esse louvor e você vai ter uma luta para chegar aqui e dobrar o teu joelho. Mas depois dobrou o joelho, a vitória vai ser tremenda, porque Deus vai mandar anjos, você vai fazer um reboliço na tua vida. Amém? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com
Jesus fala para você, meu irmão, minha irmã. Ele sabe que você precisa. Ele vai te atender. Se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes. Aleluia. Glória Para a a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Você que dobrou o joelho, você venceu o inferno. Você venceu legiões de demônios. Você venceu todo o mal que se levantou contra você. Né? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Pastor Carito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Se você for construir em cima de um alicerce fraco, né, a sua construção será ruim, será temerosa.